Fala galera, é hora de aprender com o professor Vini. Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Vini falando e hoje eu vou falar para vocês sobre as mitocôndrias, sobre o citoesqueleto e sobre os ribossomos, tá bom? Vamos lá! A gente vai começar aqui utilizando um site que eu gosto muito, que o nome é Histology Guide. Ele é um site de microscopia online, ele está em inglês, mas assim, seu navegador tem um tradutor, então você pode utilizar o tradutor do seu navegador, caso você queira utilizar ele. E a gente vai olhar aqui e começar através da nossa análise das mitocôndrias. Eu vou clicar aqui em microscopia eletrônica, vamos lá. E a célula, tá bom? Aqui eu tenho também outras opções, eu faço um vídeo posterior mostrando para vocês um pouco mais o site. Mas vamos explorar aqui o nosso objetivo de hoje. Então, o nosso primeiro objetivo é estudar aquelas organelas que nós não vimos no vídeo anterior. E as organelas de hoje vão ser, então, as mitocôndrias, os cloroplastos, o citoesqueleto, centríolos ali, né? E também, por último, nós vamos ver também os ribossomos, tá bom? Então, começando aqui pela mitocôndria, vamos pensar um pouco na estrutura da mitocôndria. Olha que bacana. A mitocôndria, ela é uma organela diferente das outras. Por que ela é diferente? Porque a mitocôndria, ela tem, gente, uma membrana dupla. Olha só a imagem que está aí na tela de vocês. Essa membrana dupla, ela acontece porque a mitocôndria precisa, para trabalhar, criar um gradiente de concentração de hidrogênio aqui dentro. Em nossa aula sobre metabolismo, posteriormente, nós vamos discutir isso também, tudo bem? Então, observando aqui a mitocôndria em si, nós vemos que ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana interna a gente vai chamar aqui de crista mitocondrial. A crista mitocondrial é onde acontece de fato a produção de ATP. E daí também a principal função da mitocôndria, que é produzir energia. A nossa mitocôndria, ela está preparada para produzir energia. Uma teoria interessante sobre ela, que foi aí trazida por uma cientista, uma bióloga fantástica, né? Faleceu recentemente, Lynn Margulis, é a teoria da endossimbiose. Ela explica o seguinte, que em tempos antigos, antes da célula eucariótica, ela ter a capacidade de respirar e de transformar e produzir ATP através do processo oxidativo, tá? O que aconteceu? Uma célula eucariótica primitiva resolveu comer, fagocitar, tá bom? Uma bactéria. Essa bactéria tinha a capacidade de produzir ATP através da oxidação dos carboidratos, que é o que a mitocôndria faz, de maneira ao pé da letra. E o que aconteceu foi que ao invés da nossa célula, dessa célula eucariótica, digerir a bactéria, elas duas começaram a viver em simbiose uma com a outra. Isso explicaria bem, por exemplo, algumas características que a gente vai observando aqui na mitocôndria. A primeira delas eu já falei, ela tem uma membrana dupla. Essa membrana externa, ela seria a membrana resultante da vesícula, do fagossomo, né? Que é formado ali para digerir a bactéria. A membrana interna seria a membrana da própria bactéria. Ah, professor, mas por que se diz que a mitocôndria ela é tão diferente das outras organelas? Só por isso tem duas membranas? Não, obviamente que não. Dentro da célula, nós temos ainda, dentro da própria mitocôndria, melhor dizendo, um espaço que a gente chama de matriz mitocondrial. E nós encontramos nesse espaço interno da mitocôndria características muito bacanas, muito interessantes. Então a gente tem primeiro uma membrana cheia de proteínas, que são as membranas, que é a membrana que na verdade é capaz de produzir o ATP, que é essa crista mitocondrial. E no espaço interno nós encontramos DNA e nós encontramos também ribossomos. Isso significa basicamente que a mitocôndria ela é capaz de se reproduzir e de produzir proteínas independentemente do núcleo celular. O DNA da mitocôndria é diferente do seu DNA, é diferente do DNA do seu núcleo celular. E olhando essa característica muito especial, muito legal, nós entendemos que a origem da mitocôndria ela é diferente da origem da célula em geral.
Como curiosidade, o seu DNA mitocondrial ele é herdado através da linhagem materna. Isso acontece porque suas células são formadas através da junção de um óvulo e de um espermatozoide. Acontece que durante a fecundação o espermatozoide tende a perder as suas mitocôndrias e somente as mitocôndrias do óvulo permanecem. Claro que tem uma ou outra que pode sobrar do espermatozoide, mas de maneira geral você vai herdar o DNA das mitocôndrias da sua mãe. Dá para a gente rastrear a linhagem materna de uma árvore genealógica inteira através do DNA mitocondrial. Bacana, né não? Vamos lá. Vamos ver a mitocôndria mais de perto, melhor dizendo, mais de perto não, mais em detalhes reais, tá? A mitocôndria, ela produz energia, e quando ela produz energia, ela está fornecendo ATP para a célula. Daí a gente precisa ter uma quantidade grande de mitocôndria em algumas células. Não é o caso dessa, você tem uma quantidade normal, mas essa micrografia, ela está muito boa para a gente enxergar a mitocôndria. Professor, não estou vendo nada aí. Isso está tudo preto e branco, eu só estou vendo um monte de linha, um monte de traço rabiscado. Calma. As micrografias eletrônicas não são coloridas. Porém, nós podemos colorir elas artificialmente. E é isso que nós vemos aqui. Olha que bacana essa célula. Aqui está o núcleo. Claro que não está a célula inteira, né? Tem um pedaço dela. Aqui tem um núcleo, aqui já é o núcleo de outra célula. Ali é o núcleo de uma terceira célula, né? E o que está colorido em vermelho aqui são as mitocôndrias. Olha como é possível ver que ela tem duas membranas. Vamos aproximar um pouco mais. Vamos chegar mais perto da mitocôndria para olhar. Olha que legal. Vamos chegando perto. Finalmente, estamos aqui perto da mitocôndria. Ela tem uma membrana externa, tá vendo aqui? Essa linhazinha do lado de fora, ó, essa membrana externa. E ela tem uma membrana interna. Essa membrana interna, gente, ela tem dobraduras, ó. São as cristas mitocondriais, você está vendo? O espaço entre as cristas mitocondriais a gente vai chamar aqui de matriz mitocondrial, que é onde vai acontecer de fato a síntese energética, tá bom? Então vamos seguindo aqui. O que mais que tem de interessante nessa célula que a gente consegue ver e que é muito bacana? Olha só que bacana. A gente consegue ver, por exemplo, o sistema golgiense. Aqui em amarelo, as fósseis, as cisternas de Golgi, beleza? Nós conseguimos ver também retículo endoplasmático, que está aqui em azul, né? E várias vesículas que estão espalhadas pela célula. Dá para ver outras coisas também. Nesse site maravilhoso, que é o Histology Guide, a gente consegue ver muita coisa bacana. Para a gente poder ter uma noção do que a gente viu na aula passada, observe aqui os retículos endoplasmáticos. Olha o retículo granuloso. Olha como ele está cheio de bolinhas. Vamos chegar perto dele para olhar. Deixa a imagem dar uma melhorada aqui. Não sei se essa micrografia aqui, eu acho que ela melhora assim. Minha internet que não está ajudando. Mas olha só. Aqui perto a gente consegue ver, tá, que o retículo granuloso está cheio de grânulos, de grãozinhos aderidos à membrana dele. Tá? Eu vou botar aqui na escala de cinza. Vocês estão vendo aqui as bolinhas que estão em preto? Né? Essas bolinhas, elas são, na verdade, os ribossomos. Então a gente consegue ver aqui na nossa micrografia eletrônica os ribossomos aderidos. Ah, professor, e essa outra coisa aqui em cima, o que é? Aqui a gente já tem o retículo endoplasmático liso, tá certo? E a gente consegue ver ele representado aqui em amarelo. Então em azul o granuloso e em amarelo o liso. E essas coisas rosas aqui, mitocôndria novamente. É porque a gente está acostumado a ver o desenho da mitocôndria e achar que ela tem o formato de um pãozinho, né? Pois bem, não é bem assim que acontece. A mitocôndria ela tem um formato variável, porque ela também deriva de uma célula, então ela é elástica. Ela consegue ali mudar de forma dentro do espaço celular, tá bom? Muito bacana, né? Vocês já tinham visto isso? Se não tinham visto, ou se já tinham visto, deixa um comentário aí embaixo. Não esquece de curtir a gente, pessoal. Curte o vídeo, segue o nosso canal, tá bom? Para a gente produzir ainda mais aulinhas para vocês, tá? Vamos para frente. Então, continuando aqui a nossa análise, nós vamos para a próxima organela, que é o citoesqueleto. Quando a gente fala do citoesqueleto, a gente está falando de uma estrutura muito bacana que dá sustentação para a célula. Para a gente poder ver o citoesqueleto de uma maneira um pouco mais detalhada, eu vou abrir aqui, tá bom? Um outro site
Então nós vamos entrar aqui no Google Imagens, tá? E aí eu vou botar aqui citoesqueleto. Eu quero que vocês imaginem, quando eu falo do citoesqueleto, de uma uva sem pele. Imagine uma uva sem pele. Essa uva é a célula. Aquelas fibras que estão dentro da célula espalhadas pela uva ali, tá? Se você botar aquela uva sem pele contra a luz, você vai ver várias fibras, né? Aquilo ali se assemelha ao citoesqueleto. E aí, se a gente pega uma imagem bacana para olhar, a gente vai ver que o citoesqueleto, ele tá cheio, né, de... Olha só, abri aqui o Biologia Net, vou ver a imagem, abrir imagem... Aqui, uma nova aqui, vamos lá. Olha só, o citoesqueleto aparecendo aqui pra gente, um monte de pequenas fibras, né? Essas fibras do citoesqueleto, gente, elas são, na verdade, compostas por proteína. O citoesqueleto, ele é composto por tubulina, por miosina e por actina, principalmente nas células eucariontes, né? Então, nós temos aí estruturas que são estruturas formadas por proteínas e que funcionam como uma espécie de rede de sustentação para a célula. Toda célula eucarionte tem um citoesqueleto. Já tem pesquisas que mostram que também existe citoesqueleto para células procariontes, mas esse citoesqueleto ele é formado por outras substâncias, tá? Então nós temos proteínas específicas para formar esse citoesqueleto de bactérias, por exemplo. Mas na célula eucarionte nós temos a tubulina, a actina e a miosina. E voltando aqui para a nossa pesquisa, vamos olhar de perto aqui como é que seria esse esquema, tá? Então olha só que legal. Nós temos os filamentos intermediários aqui, nós temos filamentos de actina e olha só a tubulina. A tubulina vai formar aqui, ó, uma estrutura muito pequenininha, oca, que a gente vai chamar de microtúbulo. O microtúbulo, ou um tubo microscópico, ele é a combinação de dois tipos de tubulina, né, alfa e beta tubulina. E elas vão se combinando e produzindo uma estrutura intercalada, né, no formato de um tubo. E o que acontece aqui, gente, com esses filamentos que estão sendo produzidos, né, tanto a tubulina quanto os filamentos intermediários aqui, né, que a gente pode ter outras proteínas formando, como a própria queratina, né? E a actina e a miosina, é que essa rede, ela é uma rede que vai se espalhar por toda a célula e ajuda na movimentação, na sustentação. Então, quando a célula vai, por exemplo, estender o seu citoplasma para poder formar um pseudópodo, né? Quando ela vai mover o flagelo, quando ela vai mover o cílio dela, ela está usando, na verdade, o citoesqueleto. E o próprio flagelo, o próprio cílio, são estruturas derivadas do citoesqueleto, tá bom, pessoal? Vamos seguindo. Bom, galera, eu parei aqui o vídeo, gente, porque meu gato começou a miar. É isso aí, quem grava em casa é isso. Vamos seguindo. Então, vamos falar aqui dos ribossomos, tá? Então, os ribossomos, eles têm, na verdade, uma estrutura muito específica, porque os ribossomos, eles são as únicas organelas da célula capazes de produzir proteína. Inclusive, para algumas fontes, você não vai encontrar o ribossomo referenciado como organela. Aqui a gente vai tratar como organela porque ele tem uma função específica e ele tem uma estrutura específica para produzir uma determinada função na célula, tá? Então a gente vai considerar eles organela aqui, mas não está errado se você não considerar como organela, tudo bem? É meramente semântica. Para o nosso entendimento dele não faz sentido nenhum a gente discutir isso aqui. O ribossomo, ele é uma estrutura proteica e também de RNA, de material genético, e ele combina essas duas coisas para produzir uma espécie de leitor e de sintetizador capaz de produzir proteínas, né? O ribossomo ele é feito basicamente por RNA ribossômico e por proteínas, né? E para que serve isso? O ribossomo ele vai fazer o papel de ler o RNA mensageiro e sintetizar proteínas a partir da combinação de aminoácidos. A gente vai discutir esse processo em detalhes quando a gente for falando, né, da expressão genética, né? A gente for falar lá da parte da biologia molecular, quando a gente tratar de estrutura do DNA, quando a gente tratar de replicação, transcrição e, por último, de tradução. Tudo bem?
Então os ribossomos eles são muito importantes. E olhando lá as nossas micrografias eletrônicas, a gente encontra os ribossomos ou espalhados pela célula, ou eles estão associados, por exemplo, aos retículos endoplasmáticos. Então, voltando lá àquela micrografia anterior, né, do retículo endoplasmático granuloso, a gente consegue observar aqui, ó, que tem vários ribossomos aderidos. E ainda mais, a gente consegue observar também em outros espaços da célula a presença dos ribossomos, porque eles acabam estando espalhados ali. Aqui é uma célula de uma glândula, tá, gente? É por isso que ela tem tantas vesículas, né? Então a atividade metabólica aqui é bem alta, então tem bastante sistema golgiense, tem bastante vesículas de armazenamento e secreção, tem mitocôndria e, claro, vai ter bastante retículo endoplasmático. E olhando aqui embaixo, a gente consegue ver esse retículo endoplasmático espalhado, tá, pela célula. E ele tem os grãozinhos aderidos nele, olha só, em preto aí na borda das membranas, a gente consegue enxergar também os ribossomos. Os ribossomos, então, eles podem ser encontrados aderidos à membrana do retículo ou livres, espalhados pela célula. E eles vão produzir proteína tanto para secreção, quanto proteínas internas para a célula, quanto também proteínas para a membrana. Então, esses ribossomos eles têm um papel fantástico, importantíssimo, né, para que a gente consiga executar o nosso metabolismo, as nossas funções, tá bom? Hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje. E se vocês curtiram a aula de hoje, dá um like, segue o nosso canal, porque a gente vai procurar manter aqui a nossa frequência. Toda semana a gente vai ter vídeo novo, tá bom? E qualquer coisa, deixa aí no comentário tua pergunta, tua sugestão, que a gente responde, tá bom? Porque aqui, meu irmão, é Chug Life. Tchau, tchau.